Mais uma bomba aí do Alexandre de Moraes. O Alexandre está mostrando que está impaciente com as investigações da Polícia Federal. Estão demorando demais. O Alexandre de Moraes está agora soltando aí algumas bombas essa semana e o Barroso soltou outro. O Barroso disse aí que o Bolsonaro não vai ter nenhum tipo de anistia para o Bolsonaro, a coisa vai ficar feia para ele. Tem um movimento que o bolsonarismo está fazendo, que eu não comentei aqui, que é importante contextualizar, antes de eu falar aí sobre a bomba do Alexandre de Moraes, que é o seguinte: nos últimos dias, o Alexandre de Moraes mandou aí bloquear vários perfis nas redes sociais, perfis principalmente no X, que é o Twitter, que é do Elon Musk, bolsonarista Elon Musk, que é quem está pagando a Folha para publicar ali as biribinhas do Glenn Greenwald. E aí, o que acontece? Entre essas contas está a do senador Marcos Duval. Aí o Twitter se nega a deletar essas contas. Diz o Elon Musk que isso é censura. O mesmo Elon Musk que deletou conta de centenas de jornalistas na Arábia Saudita a mando da ditadura saudita. Mas ele não vai falar não pro ditador da Arábia, né? Pô, aí não é censura, aí é ok. Você vai em qualquer país da União Europeia, a conta pode ser deletada se a pessoa falar alguma coisa que é contra as leis da União Europeia. Mas aí não é censura. Mas deletar a conta de quem está pregando o golpe de Estado e dizendo que a eleição foi roubada até hoje, aí é censura. Esse é o Elon Musk. O Elon Musk saiu compartilhando uma nota oficial aí do Twitter, dizendo que o Twitter está encerrando suas operações no Brasil. Então o Twitter fechou o seu escritório no Brasil e os funcionários foram todos para Miami. Ou seja, é uma rede que está lá no Brasil, se você for lá no site, no aplicativo está lá, mas que não quer mais saber das leis brasileiras. O Eduardo Bolsonaro então foi às redes dizer que o Twitter, como é uma empresa americana, tem que estar aí sujeito às leis americanas e não às leis brasileiras. Ele fala, peraí, o conteúdo está em rede nacional no Brasil, não interessa se o servidor está nos Estados Unidos. Pois bem, são os bolsonaristas aí querendo o quê? Querendo que o X seja banido pelo Brasil para que possam chamar o Alexandre de Moraes de ditador. Olha, ele baniu uma rede social inteira por conta disso. Só que tem lei. Não querem cumprir a lei, tem que ser banido mesmo. O que acontece é que ele está impondo multas aí, multas cada vez maiores, e já ele vai bloquear as contas do X. É isso que vai acontecer, e aí todo o lucro que o Elon Musk tiver no Brasil vai para o beleléu. O que acontece é o seguinte, esse movimento está aí incendiando os bolsonaristas, porque o Bolsonaro quer fazer um protesto do 7 de setembro com muita gente lá. O Bolsonaro mandou, olha, eu vou falar, o pior interlocutor possível nesse momento. O Bolsonaro convocou o Tarcísio para sondar ministros do STF se tem possibilidade de prisão do Bolsonaro ou não, e em troca de não ser preso, o Bolsonaro vai aliviar no discurso que ele vai fazer lá no 7 de setembro. Só que o Tarcísio, ele é o principal suspeito de ter sido quem vazou as mensagens aí do Talhaferro. Porque saiu matéria no Globo de uma colunista bolsonarista, saiu também no Metrópolis de um colunista bolsonarista, lembre-se, 2 bolsonaristas, que dizem que os assessores do Alexandre de Moraes suspeitam que foi o próprio Talhaferro que vazou as mensagens porque ele foi demitido sumariamente depois de ser preso. Só que o Talhaferro disse aí a reportagem o seguinte, olha, o meu celular ficou 6 dias apreendido indevidamente e ele foi apreendido numa delegacia e devolvido em outra. E eu não participei da tal deslacração do celular. Ou seja, o celular ficou apreendido e ficou viajando. Tudo leva a crer que esse celular foi deslacrado, que eles puxaram os dados do celular dele, aí lacraram de novo e devolveram ele em outra delegacia. Não tiveram nem o cuidado, a polícia do Tarcísio, de levar o celular para a mesma delegacia depois de deslacrar e tirar os dados do celular, sabe-se lá onde, que não foi feito na delegacia, é feito em algum lugar especializado. Olha só isso aí. Então, o Bolsonaro convocar o Tarcísio para ir lá sondar se ele vai ser preso é o pior interlocutor possível, porque qualquer pessoa que tenha 2 neurônios liga o A com o B e fala, pô, é muito mais fácil a polícia ter vazado isso aí, a polícia do Tarcísio bolsonarista, do que o cara que é ex-funcionário do Alexandre, que ainda tem uma carreira e não vai querer se queimar para sempre com um vazamento desse, porque senão ninguém nunca mais vai querer trabalhar com ele. Outra coisa aí que leva a crer que não foi ele, é que faz 2, 3 semanas ele publicou no Instagram dele uma foto do livro do Alexandre de Moraes autografado pelo Alexandre, dizendo, um abraço para um amigo. Quer dizer, eles mantêm ainda uma relação, nem que seja informal, mas a ponto dele postar o livro ali do Alexandre de Moraes, tudo mais. Não parece alguém
que teria vazado coisa contra o Alexandre. Mas tá, o Bolsonaro tá aí com medo de ser preso. Eis que o Alexandre de Moraes chega e faz o seguinte: então o Elon Musk tá me atacando, o Twitter tá fazendo de tudo, a rede social tá fazendo de tudo para ser banida do Brasil em período eleitoral, para que os bolsonaristas digam que é ditadura. E lembre-se, não tem só política no Twitter. Tem gente que vai no Twitter porque gosta de futebol, tem gente que vai lá para... Aliás, o que mais tá nos trend topics, que não tem nem como na política, nem em época de eleição, ganhar disso, é o futebol. É gente que gosta de futebol e vai lá acompanhar notícia, ver gol, discutir, xingar, etc. Tem gente que vai lá porque gosta de música, de artista, tudo mais. Não é só política. Então, é um baque tremendo deletar uma rede social, mas a rede social está fazendo de tudo para que isso aconteça. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes chegou e falou: tá bom, então vamos soltar outras bombas aqui. Ele pediu para a Polícia Federal agora o relatório, se não tiver relatório final, ele quer o parcial de como está nesse momento da investigação de autoridades que se omitiram quanto ao 8 de janeiro, ou seja, que autoridades que fizeram com que tudo aquilo lá, aquela tentativa de golpe, fosse possível. Pois bem, os principais investigados são Ibanez Rocha e Anderson Torres. Mas tem um que também tá aí, deve sair aí, aparecer nesse relatório, que é o Augusto Aras. Quando o Gonê, ele assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele falou que eles iam para cima desses terroristas todos e também de quem se omitiu para permitir que isso acontecesse. Quem, pergunto eu a você que está assistindo, quem é a pessoa que mais se omitiu durante o governo Bolsonaro? Não só aí no caso da tentativa de golpe, mas em muitos casos. Senhor Augusto Aras. Então, espera-se que o Aras também esteja aí nesse relatório. O fato é que agora o Alexandre vai para cima do Ibanez, governador do Distrito Federal, bolsonarista, e do Anderson Torres. E isso foi pedido do Procurador-Geral da República, que falou: peraí, eu quero esse inquérito aqui também. Que aí um inquérito se liga com o outro, que se liga com o outro, e aí eu faço a denúncia contra todo mundo junto. Então o que acontece é o seguinte: o governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele nomeou o Anderson Torres como secretário de Segurança Pública, logo depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. E aí, o Anderson Torres, como secretário de Segurança Pública, ele desmantelou toda a polícia para que no dia 8 não tivesse polícia nenhuma, e aí ele foi para os Estados Unidos, 2 dias antes, porque o plano dos bolsonaristas era que nenhum deles estivesse no Brasil, para se der errado, ele estava em outro país e eles tinham um álibi, né? Pô, eu não estava nem lá, como é que fui eu? Pois bem, o Anderson Torres foi preso, acabou soprando alguma coisa, foi solto, só que tem um que era o chefe do Anderson Torres, e não foi preso. Ficou afastado 90 dias, mas faltou a prisão dele, que é o governador do Distrito Federal. Agora, o Alexandre vai pra cima dele, por quê? Porque quando a coisa começar a feder pro lado do Ibanez Rocha, o Ibanez Rocha vai ser obrigado a dizer: peraí, meu amigo, você fez tudo aí, você era o governador, o chefe de todo mundo, você montou toda a estrutura, aliás, desmontou a estrutura para que aquelas invasões fossem possíveis. Você fez isso sozinho? Saiu tudo da sua cabeça, senhor Ibanez? Ou foi alguém que estava em conluio contigo? Aí ele vai ser obrigado a falar: não, saiu tudo da minha cabeça. Eu que resolvi nomear o Anderson Torres, eu que quando vi ali que a coisa estava feia, resolvi falar que dane-se, eu que realmente fiquei só falando para as pessoas que não vai acontecer nada, e vendo o que ia acontecer, fui eu que me omiti, viu? Fui eu. Ou será que ele vai falar: não, é que eu tô no grupo aqui do Bolsonaro e eu estou com o Bolsonaro? Será? Então, é isso aí que a gente vai saber muito em breve, porque ele vai ser denunciado e a única chance dele não ser preso, ele vai ser preso, o governador. Vai demorar, mas ele vai ser preso. A única chance dele não ser preso é ele fazer uma delação. O problema para o governador é que talvez passe o timing da delação, porque são tantas denúncias que estão sendo feitas aí nas próximas semanas contra o Bolsonaro, que ele vai pegar tantos anos de cadeia que uma delação aqui, ali, não vamos aí diminuir para aumentar a pena do cara que já está pegando mais de 50 anos, vamos diminuir a pena de outro bandido? Não vamos. A Polícia Federal não está fazendo isso. Nem a Procuradoria-Geral da República, nem o Alexandre de Moraes. Pode perceber. Eles poderiam fazer outras delações. Tem inclusive delatores aí em alguns inquéritos que estavam se perfilando. Tem o inquérito aí que indiciou o Silvinei Vasquez, tem 3 delatores. 3 que estavam ali pedindo para fazer delação. E a Polícia Federal não aceitou nenhuma das delações, pelo menos até agora. E o inquérito foi finalizado, já foram indiciados aí o Silvinei, o Anderson Torres e outros, e
os delatores até agora não foram ouvidos. Ou seja, a polícia não está querendo, para alguém delatar, tem que diminuir a pena. Olha o tenente-coronel Cid, não vai pegar nem em jaula. E aí ainda a esposa dele não vai ser presa, aí talvez o pai dele não seja preso. Quer dizer, você salva um monte de gente para aumentar um pouco a pena de alguém que já tem um monte de prova contra ele? Não, dane-se essas delações. O caso é que nessa aí do Silvinei, um dos delatores talvez seja o próprio Silvinei ou o Anderson Torres. Especula-se que os dois sejam possíveis delatores. Por quê? Porque eles foram indiciados por impedir petistas de votarem, e a gente sabe que eles fizeram isso a mando do Bolsonaro. Todo mundo sabe, mas o inquérito não diz isso. O inquérito, a denúncia deve ter o Bolsonaro na denúncia, mas no inquérito cita como que eles fizeram. Não cita ali ninguém dizendo, o Bolsonaro foi o mandante. Aí parece que saiu tudo da cabeça deles. Pô, a Procuradoria-Geral da República, na hora de fazer a denúncia, liga isso com outros fatos e aí denuncia o Bolsonaro junto. Mas, se tiver um depoimento de alguém falando, foi o Bolsonaro que mandou, aí, dos funcionários aí, 1 ou 2 ou 3, e aí provando isso, aí a coisa fica bem pior para ele. Então, tá nisso aí, e o Alexandre agora vai começar a soltar bombas paralelas. Vamos pegar aqui o Ibanez, vamos pegar aqui o Augusto Aras, vamos pegar aqui o Anderson Torres em outro processo e vamos dar encaminhamento aí. Saiu uma notícia também, essa das piores, de que o Gonê vai esperar passar pelo menos o primeiro turno da eleição para denunciar o Bolsonaro. O Gonê não quer fazer um caos eleitoral. O temor aí do STF, e eu fico pasmo com essa covardia na hora de ir para cima de bolsonarista, é que denunciando o Bolsonaro vai ser um tiro pela culatra e aí isso vai facilitar para os candidatos bolsonaristas. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!